Olá, meus amigos. Primeiro eu gostaria de mandar um abraço para o meu amigo de Taubaté, São Paulo, Anderson Rocha, tá bom? Abraço, meu querido. E também agradecer muito a vocês pelo carinho, né? E apoio daqueles de vocês que assistiram meus 2 últimos vídeos em que eu realmente despenquei, abri meu coração. E eu agradeço muito pelo suporte e pelo apoio de vocês, pela amizade, tá bom? Eu acho que eu vou me beneficiar do desafio, né, do presidente Nelson para que os membros da igreja fiquem, acho que 10 dias, se eu não me engano, não sei quantos dias, sem mídia, né, sem entrar na internet, numa prova absoluta de controle mental, controle de informação, mas eu acho que eu vou me beneficiar disso, porque pelo menos aquele grupo de mormons que, claro, não são todos, mas aquele grupo que tem muito ódio no coração e que, para defender a verdade e a retidão, usam de ofensas, né, e palavras de baixo calão, acho que eles vão me dar uma trégua, né? Então eu tô animada com isso. Uma das razões de eu ter ficado tão mal nesse último final de semana de conferência é que eu havia escutado um podcast, que eu acho que de 5 episódios, falando sobre o resgate sueco, tá? Eu vou deixar o link desses episódios do Mormon Stories Podcast na descrição do vídeo para quem quiser conferir. Só para você ter uma ideia, eu vou te citar algumas coisas só que eu escutei como é que fala? Nesses episódios. Eu escutei de um homem que ele disse que quando ele estava na missão, se eu não me engano, na década de 90, o presidente Nelson, Russell M. Nelson, né, ele era um apóstolo e ele foi visitar os missionários na Noruega e esse homem, na época, era um jovem missionário e como ele era filho de pais divorciados, o que ele mais gostava na igreja era da doutrina das famílias eternas. E tinha saído há pouco tempo, a igreja tinha divulgado há pouco tempo a família, a proclamação ao mundo, né? Aquele documento extremamente homofóbico, se você der uma olhada. E esse jovem missionário, com toda a inocência e ingenuidade do mundo, ele falou assim, ele levantou a mão, porque teve uma sessão de perguntas e respostas, ele levantou a mão e pediu que o presidente Nelson, que o Elder Nelson, né, contasse para eles como foi o recebimento daquela revelação da proclamação ao mundo, né. E o Elder Nelson, esse homem, hoje ele é um homem, né, na faixa dos seus 40 anos, ele disse que o Elder Nelson, na época, muito friamente e sucintamente, disse a ele, não, e a família Proclamação ao Mundo não foi uma revelação, foi um documento redigido por advogados da igreja. Esse jovem missionário disse que ficou muito decepcionado, muito espantado, né? Tudo bem. Aí, uma outra coisa que aconteceu foi a experiência de Hans Madsen. Hans Madsen, ele foi o primeiro 70 autoridade diária na Suécia. Por quê? Porque a igreja estava preocupada com a baixa taxa de natalidade na Suécia. Então eles chamaram Hans Madsen como 70 autoridade diária lá, ele foi o primeiro, tá? E claro que ele recebeu o chamado e a eleição dele, que não é feito por Jesus Cristo, tá? Já conversamos sobre isso. Tom Phillips também teve experiência igual a de Hans Madsen. Mesma coisa. Ou seja, os líderes mormons, eles te condenam e te exaltam. Eles têm todos os poderes, né? Então tá. Ele disse que em uma das primeiras reuniões de treinamento em que ele participou aqui em Salt Lake, ele disse que o presidente Hinckley era o presidente na época. Ele disse que nessa ocasião em especial, os 70 estavam lá reunidos, esperando para começar a reunião e conversando e tudo mais. E de repente eles escutaram um tapão assim na mesa, né? Um tapa forte na mesa, fez um barulho, todo mundo meio que se assustou. E ele disse que o presidente Hinckley, sem começar com oração, sem nada, né? Só falou para eles assim, olha, o negócio é o seguinte, bem assim, tá? Palavras de Hans.
o negócio é o seguinte, vocês estão me mandando números de ouro aqui, relatórios de ouro. Mas quando eu olho os números das reuniões sacramentais, não é isso que eu vejo. Eu quero a verdade. Tudo bem, até ali Hans ficou, né, pensou, bom, ele achou estranha a maneira como o profeta começou a reunião, mas ele pensou, bom, é o jeito dele, pelo menos ele está querendo que a gente seja honesto nos números e tudo mais. Quando então, num determinado momento da reunião, ele falou mais duas coisas que chamaram muita atenção de Hans. Uma das coisas que ele disse foi, olha, a igreja investiu, nós investimos milhões de dólares nas Olimpíadas de Inverno, que aconteceram em Salt Lake em 2002, tá? Investimos milhões de dólares e não tivemos o retorno esperado. O que aconteceu? Agora Hans começou a ficar meio desconfortável. E ele fez uma terceira afirmação. Ele falou, olha, nós precisamos mandar mais missionários para a América do Norte, porque é onde o dinheiro está. Não adianta mandar missionários para a África, porque lá eles não nos dão retorno. Pelo contrário, eles usam muito o plano de bem-estar da igreja. Hans ficou muito chocado, ele olhou para os 70 que estava do lado dele e falou, eu não estou entendendo. Cadê o negócio de almas e pregar o evangelho? Como assim? O que está acontecendo aqui? Esse outro 70 virou para Hans Madsen e falou o seguinte, você conheceu Gordon B. Hinckley como o profeta, agora você vai poder conhecê-lo como o diretor executivo de uma corporação. Então, depois de você escutar tudo isso, é muito difícil para você escutar a voz desses homens no púlpito agora representando um papel, né? Principalmente o presidente Nelson, né? Porque agora a igreja está entrando com tudo na África por... Não decisão dele, decisão dos comitês que estão de olho comitês financeiros de correlação, que estão de olho no lucro, né? Que eles estão recebendo. Como as pessoas estão abrindo muitos olhos, inclusive na América Latina, graças a Deus. Então, eles estão investindo na África agora sem dó nem piedade, mas não foi sempre assim. Bom, o resgate sueco foi um evento muito importante, eu vou só resumir para você, um evento muito importante em que líderes da igreja na Suécia, incluindo Hans Madsen, começaram a questionar tudo aquilo que nós temos conversado aqui a respeito de como o livro de Mormon realmente foi traduzido, a respeito das 8 diferentes versões da primeira visão, livro de Abraão, poligamia, poliândria, etc. E a igreja teve que mandar, a coisa ficou tão assim forte, já havia agora 25 pessoas, todas com chamados de liderança na igreja, duvidando e fazendo perguntas, né? E a preocupação da igreja foi tão grande que ela mandou para lá no ano de 2010, tá? Foi em novembro de 2010, mandou 2 historiadores da época, Elder Marlin Jensen, que era o historiador, digamos, historiador-chefe da igreja, e também o Richard Turley, historiador assistente. Eles foram lá, fizeram essa reunião com os 25 líderes, não tiveram respostas para as perguntas, tá? Na verdade, os 25 foram lá para aquela reunião secreta que foi realizada no domingo à noite, com a presença do presidente de destaque e bispos daqueles irmãos, tá? A reunião foi um fracasso porque os historiadores não tinham respostas satisfatórias, eles não podiam contrariar e nem desmentir nenhum daqueles historiadores aos quais essas pessoas estavam se referindo. Eles estavam se referindo basicamente a Richard Bushman, Fan Brody, a Graham Palmer, D. Michael Quinn, Todd Compton, e os historiadores confirmaram tudo o que aqueles outros historiadores, autores destes livros, haviam documentado lá. Então, eles acabaram saindo da igreja. Hans Madsen, inclusive, abandonou a igreja, tá? A esposa dele continuou lá por um tempo, mas depois ela acabou saindo também, né? E os dois
Juntos escreveram um livro chamado Seeking the Truth, Finding Doubt. Buscando a verdade e encontrando dúvida. Não li esse livro ainda, mas pretendo ler. Se eu me lembrar, eu vou colocar também na descrição do vídeo o nome deste livro, que já tem, além de em sueco, tem em inglês também, para você que entende. E esse acontecimento, tá, que é conhecido hoje como resgate sueco, não resgatou ninguém. Aquele grupo, os 24 daquele grupo de questionadores, cabeças pensantes, mentes pensantes e pessoas de senso crítico apurado, 24 deles abandonaram a igreja de vez, alguns resignaram, somente um ficou, ele ainda frequenta porque ele disse que a família gosta, então ele só frequenta para acompanhar a família, mas ele não tem chamado, ele não frequenta o templo nem nada. Então o resgate não resgatou ninguém. Esse fato acabou influenciando pessoas, teve um efeito dominó, né, que é o que John Delaney fala no podcast, atingiu pessoas em Nova York, aqui em Salt Lake também, tá? Então, para você que entende inglês, é uma boa ideia você escutar estes episódios do podcast, inclusive as perguntas que eles fizeram para esses dois historiadores durante aquela reunião especial secreta, não sagrada, foi gravada e você pode ouvir tanto as perguntas quanto as respostas dos historiadores, e você sente na voz dos historiadores o medo, a insegurança, o embaraço que eles estavam sentindo e também a chantagem, fazendo que aqueles 25 homens e mulheres se sentissem intimidados e com medo. É claro que ele usou a história de Corior no livro de Mormon para assustar e intimidar aqueles homens e mulheres. E eles se sentiram bastante insultados com isso, porque eles já haviam descoberto que o livro de Mormon é uma obra de ficção. Corior nunca existiu, nenhum daqueles personagens do livro de Mormon nunca existiu. Então foi um desastre o resgate sueco. E como consequência disso também, pouco tempo depois, a igreja colocou no website dela, lds.org, os tópicos do evangelho, onde eles escreveram redações anônimas, não tem o nome dos autores lá. Não, ninguém quer se comprometer, tá? A história já ensinou muito a eles que eles têm que tomar cuidado com o que falam. Então eles discutem lá, como eu já comentei com vocês também anteriormente, eles falam sobre a doutrina do pai Adão, sobre a poligamia, sobre a tradução do livro de Mormon, o livro de Abraão, eu acho, o sacerdócio aos negros, as 8 versões da primeira visão. Dá uma olhada no site da igreja, lds.org, tópicos do evangelho. Se eu conseguir encontrar o site, eu vou colocar na descrição do vídeo para você. Eu já falei sobre isso, mas vou colocar de novo, tá? Para você dar uma olhada lá no que eles têm a dizer sobre esses assuntos. Eu volto já na sequência.